Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e sejam muito bem-vindos ao Desmistificando a Língua Japonesa, aqui no canal Autodidata. E hoje vamos abordar já o tópico 3 daqui da playlist de estruturas dos idiomas, né? Então vamos falar a respeito da fonética japonesa, tá? Então desejo a todos uma ótima aula. Até mais, galera! E aí, pessoal, estão prontos? Espero que sim! Vamos desbravar o tópico 3 da língua japonesa, fonética. Então vamos entender como é a questão fonética do idioma, como soa, né? Já adianto para vocês que não é um idioma impossível. Na verdade, falar japonês é muito mais fácil do que vocês imaginam, né? Obviamente, o mais difícil é a escrita, que precisa ser praticada sempre, ok? Então, né, a escrita, por quê? Porque é muito diferente, né, galera? São caracteres, né? Não dá para comparar. Então, não se usa algarismos latinos, né? São caracteres totalmente diferentes, né? Como vocês viram na aula anterior. Mas, em questão fonética, vocês vão ver que é bem simples, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos começar com os sons irregulares, né? Aí, nossa, já começou com coisa difícil. Não, na verdade não é, pessoal. É mais fácil do que vocês imaginam. O que eu quero dizer com sons irregulares é isso aqui, ó. Eu mostrei para vocês na aula anterior, né? Essa tabela, tanto o hiragana quanto o katakana, para vocês entenderem como funciona, né? Então a gente tem vários caracteres, né? E aí, pessoal, tem determinados caracteres que não seguem um padrão. Então vocês podem ver aqui, ó, na família do S, a gente tem o sa, depois shi, aí su, se, so. Então só uma não se enquadra, né? Que fica com o som de x. Poderia ser si, mas não é si, é shi, tá? Então eu marquei aqui todas as diferenças fonéticas, tá? Aí, ó, na família do Z, a gente tem za, di, olha que diferença, né? Nossa, tem um som de D aqui, né? DJ, mas que é representado como JI. Então, di, né? Aí depois aqui, ó, z, né? Volta. Aí z, zo. Eu sei que aqui pode parecer diferente, né? Mas na escrita permanece com z mesmo, né? Então, considera-se dentro do padrão, ok? Mas na hora de falar fica z, né? Meio que com d na frente, tá? Então, outra característica importante ressaltar para vocês. Aí na família do T tem duas diferenças grandes. Então, ó, em vez de ser ti e tu, né, nós temos ti e tsu. Então é ta, ti, tsu, te, to. Então isso aqui, gente, não tem o que fazer, tem que decorar mesmo, tá bom? Não existe regra para isso. Já foi formulado desse jeito, tá? E aí na família do D vai acontecer a mesma ideia. Olha só, da, di, z, de e do. Putz, mas é exatamente o mesmo som da família do Z, os mesmos sons, né? Di e z. Que doideira, só muda o caractere, né? Pois é, gente. Também vocês têm que decorar palavras que se escrevam com esses caracteres em específico, tá? Vale ressaltar que são pouquíssimos. São pouquíssimas palavras, tá? A maioria vão ser esses dois aqui em cima, da família do Z. Então isso já é um alívio, né? Já salva, ok? E aí vocês podem ver, né, que ó, olha só, são os mesmos algarismos, né? O sa e o za, só tem uma diferença, esses tracinhos aqui em cima, que são os tem, tá? Então isso vai diferenciar o som da letra, beleza? Como vocês podem perceber, ó, o T é o mesmo do D, só que tem o tracinho. Aí muda. Isso vocês têm que decorar, beleza? Muito bem. Aí depois a gente tem uma irregularidade, né? Na família do H. Olha que interessante, né? Então é ha, hi,
hu, re, ro. Então aqui, pessoal, na fonética, né, na linguagem fonética, é transcrita com som de F, mas na verdade é um som intermediário. Esse é um som típico japonês mesmo. Digamos, é o que seria mais diferente, né, para nós falantes de português, né, porque o nosso som de F é bem claro, né, e no japonês não chega a ser um F 100%. É um som intermediário entre H e F. Então fica meio é uma respiração, né? Basicamente quando você está fazendo assim, ó, respirando, né? Respirando pela boca. É mais ou menos assim. E aí você tende a puxar para um F, né? Tá? Então essa que é a dica que eu dou para vocês entenderem mais ou menos como funciona esse som, né? Ok? Muito bem, então daqui, pessoal, é isso, tá? Sons irregulares, e isso vai acontecer também na tabela do katakana, tá certo? Mas como é muita informação e a gente não vai entrar ainda no curso em específico, é só um resumo da língua, né? Para quem está pensando em estudar japonês e não conhece absolutamente nada, então eu não acho necessário abordar também o katakana, porque a gente não vai aprofundar, tá? Então é só para vocês saberem o que vocês vão encontrar. Mas a mudança para o katakana é a mesma ideia, fonética, tá? Bom, aí, entendendo sons específicos. Então assim, pessoal, por que eu fiz isso, né? Porque assim, ó, vamos analisar essas palavrinhas aqui. Nós temos ashita, shimasu, isu e tabemasu. Então, pessoal, aqui é extremamente importante comentar como que vão funcionar alguns caracteres dentro de uma palavra, tá? E vocês vão começar a acostumar quando estiverem em contato com a língua, né? Porque também não existe uma regra, você simplesmente sente quando tem que falar e quando não. Pode parecer confuso do jeito que eu estou falando, então vamos clarear as coisas, né? É assim, pessoal. Nós temos aqui o shi, né? Então, a gente falando ele sozinho, né? Falamos shi. Beleza? Bem claro, né? O i fica claro. Só que se a gente colocar aqui na palavra, né? Na palavra amanhã, fica ashita e não ashita. Vocês percebem o que eu estou querendo dizer? Então é ashita e não ashita. É diferente, certo? Então isso vocês vão acostumando também. Isso vai acontecer muito com o shi. A mesma ideia acontece com o su. No final aqui, ó, ele não é pronunciado. Shimasu. Olha só. Então aqui é o verbo fazer. Está conjugado na forma mas. Então assim, não colocaria a tradução porque seria todas as conjugações verbais. Seria eu faço, você faz, ele, ela faz, nós fazemos, vocês fazem, eles, elas fazem, tá? Também pode ser traduzido para o futuro, tá, pessoal? Então essa forma aqui é usada no presente e no futuro. Detalhe também, forma afirmativa, tá, galera? Então, vocês não vão pronunciar o U no final, né? Fica shimasu. Claro, para quem acompanha alguns animes, pode ser que tenha escutado, né? Por exemplo, a personagem falando Ohayou gozaimasu, né? Com o su no final, colocando ênfase. Mas isso é só para soar mais meigo, mais fofinho, vamos dizer assim, tá? Mas na fala mesmo, é sem esse U no final, tá? Shimasu, beleza? Já aqui na palavra cadeira, aparece isso, isso. Aí não ficaria is, né? Fica realmente isso, beleza? E aí vocês vão acostumando, gente, não tem o que fazer, tá? Mas vocês percebem que não é uma pronúncia impossível, né? Falar não é difícil, tá?
E aí eu coloquei tudo isso aqui para ficar mais fácil para a gente ler, tá, pessoal? Eu coloquei na forma romanizada. Mas, por exemplo, se a gente quisesse escrever, né, a palavra, por exemplo, asta, né, porque tem alguns algarismos que não estão aqui, né, tem caracteres que não estão nessa tabela. Mas, por exemplo, dá para a gente escrever asta. Olha só, eu vou marcar aqui, ó, com a caneta. Ó, a gente tem a, depois shi e depois tá. Pronto. Vocês já escrevem a primeira palavra. Asta. Fazer até uma ligação aqui, né? Legal, né? Uma ligação iônica. Brisei agora, né, gente? Fui longe. Ai, ai. Mas é isso, tá? Então, asta. Beleza? Ah, dá pra gente fazer isso aqui também, né? Então, deixa eu mudar de novo, ó. Isso. Olha que legal. Isso. Outra palavrinha. Muito legal. Então é isso. Pra vocês entenderem como funciona, né? E aí aqui embaixo, né, eu coloquei outro verbo também na forma mas. Então, tabemas, que é o verbo comer na forma mas. Mesma ideia do shimas, né? Então tem a conjugação para todas as pessoas. E também forma afirmativa, presente e futuro. Beleza? Então, ashita shimasu, isu tabemasu. Prontinho. Daqui, pessoal, é isso, tá? Mas também aqui pensando, né? E se a gente quisesse, por exemplo, formar a fonética chá? Porque não tem aqui, né? A gente tem sa, aí a gente tem chi, né? Su, se, so. Mas não tem chá, não tem chu, né? Não tem show. Olha que interessante, né? Então, pessoal, eu falo o seguinte para vocês. Para isso que existem esses caracteres aqui embaixo também, né? Eles são usados isoladamente em determinadas palavras, só que também dá para a gente juntar esses caracteres com as consoantes, tá? E aí, por exemplo, se a gente juntar o shi com o ya, teremos chá. Se a gente juntar o shi mais o yu, teremos shu. E se a gente juntar o shi mais o yo, vamos ter sho. Tá? É isso que eu quero dizer para vocês. Mesma ideia aqui, ó, se eu quiser transmitir o som de cha, eu vou fazer o ti mais o ya. Aí vai ficar realmente cha. Se eu quiser juntar o ti mais o yu, vai ficar chu, né? E se eu quiser fazer cho, vai ficar o ti mais o yo, tá bom? Estou falando para vocês assim, né, por cima, para quando chegar o momento realmente de estudar o idioma, vocês, né, saberem o que eu estou falando, certo? Então, agora sim, agora concluímos essa parte aqui dos sons específicos e vamos tocar o barco agora. Agora, pessoal, eu vou falar da pausa, tá? Então, como é que vai funcionar a questão da pausa? A gente viu anteriormente, né, esse caractere aqui, ó, o tsu, né? Vou marcar aqui, é melhor. Acho mais didático marcar para vocês. É o tsu. Aí, ele aparece aqui, ó, né? Só que ele tá menorzinho, tá? Pode não parecer para vocês, mas ele tá menor. Ele tá, digamos assim, na forma minúscula, né? Mesma coisa aqui. Esse é o tsu do katakana, tá, pessoal? Então, por que ele tá pequeno? Por causa disso aqui, ó, nós temos uma dupla consoante. Na hora de passar para o romanizado, né? A gente tem esse tipo de tradução. Mas na verdade isso aqui é uma pausa. Então é por isso que existe o tsu na forma minúscula. Porque indica pausa. Porque senão essa palavra seria gakko. Né? Ou melhor, gakko, né? Esticando. E não gakko. Vocês perceberam a diferença? Gakko e
Gakko. Então a gente dá uma pequena pausa. Sempre que tiver essa pausa, vai ter o tsu representando essa pausa, tá? Então, Gakko, escola. Aí sempre que vocês estiverem lendo alguma coisa e identificar, vocês vão saber que é uma pausa. Então, ó, que nem aqui na palavra ao lado. Coloquei um exemplo hiragana e outra katakana, né? Aqui nós temos o tsu do katakana, indicando que a pronúncia do P, né? Indicando que há uma pausa no P. Então fica shopping center. Shopping center. Shopping center. Shopping center. Beleza? Bem interessante, né, galera? Então, é isso aí. Aí, ó, vocês podem ver, né, a aplicação do alfabeto katakana, né, dos caracteres katakana. É de origem estrangeira. Então, só poderia estar em katakana mesmo, tá? Então, aqui não tem muito o que fazer, gente. É isso e pronto, né? É a representação da pausa na língua japonesa. E aí, para finalizar essa aula, vamos aos prolongamentos, pessoal. Mas que prolongamentos, né? Bom, estou me referindo ao prolongamento das vogais, tá? Então, vamos ver como que isso funciona, pessoal. Então, aqui, ó, coloquei uma expressão, né, de despedida. Quando você está, né, se despedindo de alguém, você fala já, matane. Então, você traduz como então até, né, ou seja, até mais, até logo, tá? Então, aonde está o prolongamento aqui? Aqui, pessoal, coloquei em vermelho para indicar o prolongamento para vocês. Então, é o prolongamento do som do A, né? Porque quando vocês aprenderem a escrita, vocês vão se tocar que esse caractere aqui, ó, sozinho, ele se lê Ya, né? Então, já. Conseguem perceber que está prolongado? Já. Senão seria só já. Rápido, né? Então aqui é já. Então, vocês vão encontrar muito isso, tá? Próximo prolongamento. O I, né? Então, o I. Aqui eu dei um espaço, tá, pessoal? Para não juntar as palavras. Mas normalmente vocês, quando aprendem já a ler e estão um pouquinho mais avançados, né? Não estão mais iniciantes, vocês já começam a juntar as palavras, tá? Fica tudo junto. Bom, vocês viram isso já nas aulas anteriores, então não preciso nem falar, né? Vocês já sabem como que é. Mas enfim. Então vamos lá. Aqui no caso é o prolongamento do som do I, né? Aqui é um adjetivo que ele é irregular, né? Mas quando a gente coloca assim no romanizado, né? Como está aqui, traduzido, né? Os caracteres para o nosso alfabeto, a gente vai ter, querendo ou não, um prolongamento. Então aqui, ó, I, né? Senão seria só I. Então, realmente, I, você fala meio que os dois, né? Não pausado, mas tudo junto. I, demora mais para falar, né? Então aqui dá para perceber claramente que é um prolongamento porque os dois caracteres são iguais, tá? E aqui se fala I desu yo, beleza? Então é legal, viu? I desu yo, que você está comentando com alguém, certo? Deixa eu voltar aqui o laser, aí pronto. Próximo prolongamento, pessoal. Aqui eu escolhi a palavra café, né? De origem estrangeira, por isso que está em katakana. Então, aonde que está o prolongamento aqui? Muito simples também, com a marcação em vermelho, né? Tudo que é prolongamento eu coloquei em vermelho. Então, o prolongamento do katakana é assim que funciona, pessoal. É muito fácil de identificar. É quando tiver esses traços entre as letras, tá? Então aqui, corri, corri, beleza? Aqui eu coloquei de um jeito específico no romanizado, né? Mas dependendo de onde vocês estiverem aprendendo, né? É porque no teclado não tem essa letra, né? Mas na verdade, pessoal, seria assim, ó, eu colocaria desse jeito para vocês.
um O com traço em cima. E o I também com traço em cima, tá? Isso indica que você está prolongando o som da letra, beleza? Eu prefiro colocar desse jeito, tá, gente? Mas é que eu demoraria um pouco mais para colocar esse caractere e foi mais fácil, tá, para preparar a aula. Mas no nosso curso mesmo, né, que quando a gente chegar na hora de inaugurar o curso, eu já vou colocar do jeito que eu acho melhor para vocês, tá? Então é isso aí, né? Mas enfim, aqui é importante vocês saberem então que o prolongamento no katakana é com o traço, beleza? Então, kohi, kohi, beleza? Kohi. Próximo prolongamento, aqui ó, também katakana, também com traços. E aqui a gente está prolongando, né, o som do caractere yu sozinho, né? Então esse caractere aqui, ó, sozinho é o yu, tá? O y e o u, yu. Então aqui tá yu. E aqui, ó, a gente tem o caractere ta. E aí com o traço depois fica ta, ou seja, computer, prolongado, beleza? Computador. Computer. A gente prolonga 2 vezes, tá bom? Próxima palavra. Ikimashou. Olha que bacana, pessoal. Ikimashou. Então, vamos, né? É o famoso let's go, né? Bom, gente. Então aqui, ó, olha que interessante. O sho, né, a sílaba sho, ela é formada com o caractere shi mais o yo, né? Então, nossa, que estranho, né? Prolongamento do o. Não deveria ser um outro o? Pois é, gente. Quando se prolonga a vogal o, você não prolonga com o som o. Você prolonga com o som u. Então fica na escrita, né? Fica ikimashou no final. Só que na fala vocês não vão falar esse u. Vocês vão falar o. Vocês vão prolongar dessa forma. Então não fica ikimashou, fica ikimashou, 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 prolongado. Beleza? E aí, o último prolongamento, que segue a mesma ideia do de cima, né, do ikimashou, eu escolhi, né, a palavra estudante. Nossa, pera aí, pessoal. Vou ter que corrigir um negócio aqui, saiu sem querer, pera aí. Pronto, pessoal. Bom, eu não sei se tinha dado para vocês perceberem, não sei, foi muito rápido. Mas eu tinha digitado aqui ó, com M, né? E, bom, as letras estão próximas aqui no teclado, então eu digitei muito rápido, né? E aí já viu. Mas, enfim. Então, eu escolhi, né, a palavra estudante, que se diz gakusei. Gakusei. Aqui, ó. Aqui a gente tem um outro detalhe fonético. Pera aí, deixa eu sinalizar para vocês. Aqui, ó, um outro detalhe fonético. Porque o caractere sozinho é ku, né? Só que aqui a gente não fala gakusei, é gaku, gakusei. Então ele fica mudo, né? Interessante, né? Gakusei. Então, aí, ó, uma outra observação para vocês, tá? Bom, mas vamos ao prolongamento, né? Então, aqui, ó, eu estou prolongando o som do E, né? Do caractere da família do E, que é o C. Poxa, mas também não deveria ser um E para ficar, né, C? Então, por isso que eu falei que segue a mesma ideia aqui, ó, do de cima. Quando você prolonga o som dos caracteres que transmitem o E, vocês não vão prolongar escrevendo um outro E. Vocês vão prolongar escrevendo um I, ok? Então, na hora de falar, vai ficar gakusei e não gakusei, tá bom? Isso pode acontecer dessa pronúncia, né? Gakusei, pode acontecer em determinadas regiões, mas é questão de sotaque, tá, gente? No japonês padrão, né, que digamos assim é o
O japonês ensinado nas escolas é o japonês que se fala em Tóquio, por exemplo, né? Então, se baseando no japonês padrão, a pronúncia correta é gakusei, beleza? Então, gakusei, estudante. Ou seja, decorem que quando eu quero prolongar o O, eu escrevo U. Quando eu quero prolongar o E, eu escrevo I depois, beleza? E no katakana, vocês têm o prolongamento com traço, e seja para qual vogal for, tá bom? Isso é mais tranquilo, porque assim, ó, com o traço, é para todas as vogais, beleza? E assim, desse jeito aqui, ó, é só no hiragana, beleza? Os dois diferentes, né, pessoal? Os dois sons que não se repetem, né, no caso aqui, é do O e do E. O resto se repete. O A, o I, tá? Super tranquilo. O U também, quando aparecer, ele se repete. Mas o O e o E não, tá? Você não pode colocar outro O e outro E depois. Essa etapa aqui pode parecer um pouquinho confusa, né, pessoal? É muito detalhe, mas de verdade, não se preocupem, porque quando a gente começar a estudar mesmo, tudo isso aqui vai ficar claro para vocês, tá? Isso aqui é só uma introdução, só para vocês terem uma noção de como que realmente soa o idioma, para vocês saberem o que são essas coisinhas aqui quando aparecerem, né? E etc, tá? Mas é isso aí. E, bom, pessoal, com isso encerramos o nosso terceiro tópico. E na próxima aula, pessoal, já vamos ver um pouquinho de verbos, como que funciona, né, a estrutura dos verbos em japonês, tá certo? Então, eu agradeço pela companhia de vocês, né? Não esqueçam de curtir e compartilhar para ajudar o canal a continuar crescendo, a crescer novamente, né? E aguardo vocês na próxima aula, pessoal. Um grande abraço a todos, se cuidem e até lá!